Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política e nós vamos falar de um tema bastante polêmico que deu esses dias aí, um desafio grande que a Prefeitura de Palmas assumiu e que também, de certa forma, é uma reivindicação antiga também. E vamos ver no que vai dar. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o secretário Fábio Chaves, que ele é secretário de Assuntos Fundiários e o presidente interino da nova agência de transporte coletivo de Palmas, que foi criado pela prefeita Cíntia Ribeiro. Né? A Prefeitura de Palmas, como todos sabem, assumiu o serviço de transporte coletivo, que nas últimas décadas era feito por empresas privadas. Então, vamos ver qual é essa ideia. Secretário, muito obrigado por receber a gente, é um prazer aqui ter o senhor. E vamos começar por aí no aspecto geral, quer dizer, qual que é a proposta do município com essa iniciativa? Bom, boa tarde também. Para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando aí dessa vez com um público tão seleto, que é o seu público, para você também, né? Uma pessoa que sempre muito considerada para aqueles que procuram ali formar sua opinião de forma qualificada. Bom, como você bem colocou, Kleber, realmente foi dado ali a oportunidade de termos um novo parâmetro. Palmas foi criado, desde quando ela foi criada, o modelo de prestação de serviço de transporte coletivo é o modelo delegado, ou descentralizado, ou privatizado, como alguns prefiram, né? A nomenclatura técnica mesmo é por meio de delegação, através de concessão, e acabou que nós passamos a ter esse modelo como um paradigma, né? Então, sequer tivemos a oportunidade de ter uma outra forma de prestação para poder fazer uma comparação sobre aquilo que possa funcionar com a maior qualidade e eficiência. O contrato, é bom a gente frisar, né? Não houve quebra de contrato, não houve rescisão, reivindicação do serviço ou nada nesse sentido. A Prefeitura de Palmas respeitou o contrato até o último dia, o último segundo de vigência. Então, assim, muita gente que fala sobre a questão mesmo, mas foi pego de supetão, foi um efeito surpresa, nada disso. O contrato sempre foi transparente, público, de que dia 30 de novembro de 2022 seria o último dia de vigência. Então, qualquer tipo de interferência no sistema antes desse prazo, a nosso ver, poderia se caracterizar, primeiro, como um desrespeito àqueles que prestaram o serviço durante tantos anos, com a população, e também podendo até, inclusive, gerar consequências contratuais, como multas e outras coisas. Então, esperamos até o último minuto para que isso fosse feito. E o que está sendo feito agora é justamente nós estamos assumindo para que nós apropriemos daquilo que sempre foi constitucionalmente nosso. Não para que possamos assim dizer, olha, não, o bom é ser prestado diretamente, ou o ruim é ser prestado por uma empresa. Não, a gente não quer estabelecer esse tipo de comparação nesse momento. Nós precisamos conhecer o sistema. O fato é que nós não tivemos a oportunidade desde quando a cidade foi criada. Isso é verdade. Isso que nós temos que pensar. Então, a competência municipal, ela sempre, com esse modelo descentralizado, sempre se limitou à atividade fiscalizatória, basicamente. E a atividade fiscalizatória, óbvio que é de extrema importância, mas ela destitui a administração municipal da capacidade de se apropriar de informações básicas, como, por exemplo, qual é a demanda desse sistema? Né? Quantos trabalhadores o sistema demanda? Qual é o nível salarial? Em que condições que eles trabalham? Quando falo condições, de uma forma bem ampla mesmo, né? De condições de segurança, condições de horário, de escalas e tudo. O que se demanda na manutenção de uma frota, por exemplo, né? Em termos de manutenção, peça, mecânica, aluguel de estrutura. Então, assim, coisas básicas, né? Ou seja, se você quer cuidar da sua casa, são coisas da despesa básica do dia a dia de qualquer casa. E nós não tínhamos essa informação, né? Por outro lado, o que o sistema é em termos arrecadatórios. Então, a tarifa desde quando a prefeita assumiu, ela tem dado ali uma condição de trabalho muito específica, acredito eu que em nenhum outro momento da administração pública municipal foi dado ali um tratamento tão objetivo e, vamos dizer,
técnico para estudos tarifários, quando ela dotou ali a agência de regulação, tive a oportunidade de estar lá em um determinado momento, a doutora Juliana Monarca esteve também, agora o doutor Marcelo Wallace. Então, os estudos tarifários passaram a ser feitos assim, de uma forma bem objetiva, pautados unicamente no contrato e na lei, e isso tem sido muito bom. É o máximo que nós conseguimos chegar quando a gente faz a análise, por exemplo, arrecadatória do sistema de transporte. Então, a bilhetagem eletrônica ela é um sistema atrelado à competência das empresas, né? Ou seja, as empresas que, por contrato, é bom dizer isso, não é usurpado, né? As empresas não usurparam isso, o contrato e a regulamentação da bilhetagem eletrônica dava às empresas essa prerrogativa. Então, o poder público não tinha a noção exata daquilo que se arrecada. E até mesmo, Kleber, para se pensar em se manter um modelo de descentralização, a prefeitura, nós entendemos, e a prefeita também, que não havia condições de se elaborar um termo de referência, um edital que pudesse representar de forma fidedigna e real aquilo que o sistema é. Então, como é que nós vamos levar, por exemplo, e a ideia era essa, né? Se vamos ter um procedimento licitatório, nós vamos dar o máximo de publicidade nacional e internacional. Por exemplo, nós temos uma prestadora, uma concessionária de serviço de saneamento, que é uma multinacional. Por que nós não poderíamos ter também uma prestadora de serviço de transporte coletivo? Entendemos que o serviço de Palmas é um serviço atrativo, né? Pela população, pelo perfil da cidade ali. Então, agora, como é que nós vamos levar uma proposta de algo assim tão grande, né? Uma concessão que tem que ser por um prazo longo, pelo nível de investimento, de uma forma incompleta, baseada em informações presumidas. Então, até mesmo para fazer isso, o sistema da forma que estava não nos viabilizava. Então, resumidamente, com base nessas justificativas, entendeu-se que nesse momento precisávamos viver esse sistema, né? Estamos aí bem no início, mas não vai, enfim, a curtíssimo prazo a gente já vai começar a conseguir a entender isso melhor. E como que foram esses primeiros dias de experiência? Quer dizer, a prefeitura já está efetivamente administrando esse serviço a partir do dia primeiro, então. Isso. Então, a competência e atribuição, ela virou a chave do dia 30 para o dia primeiro. E é óbvio que, como eu te disse, nós não interferimos no sistema até esse dia. Até o dia 30 de novembro, não interferimos em nada. Até mesmo tomamos o cuidado de não ter nenhuma providência fixa lá nas garagens, nas empresas, para que os trabalhadores não pudessem, de alguma forma, ter um sentimento de insegurança nem nada disso. Então, essa transição, pela forma que nós elegemos estrategicamente, ela nos exige, nesses primeiros dias, que a gente possa ter um certo fôlego para poder construir. E para fazer isso, nós, através da requisição administrativa, né, que você acompanhou também, que foi publicado no mesmo dia que publicou a MP, nos autoriza a requisitar os bens e serviços das concessionárias, né? A única coisa que nós precisamos foi requisitar o serviço, ou seja, autorizamos o serviço das três concessionárias por um prazo, né, de até 60 dias, não significa que nós vamos usar os 60 dias, mas um prazo de até 60 dias, e nós vamos indenizar, não é nem remunerar, é indenizar estas empresas pelo KM rodado, pelo quilometragem rodada. Então, elas estão autorizadas hoje a prestar o serviço e serão indenizadas pela quilometragem rodada, segundo a nossa distribuição. Então, nós já estamos distribuindo as rotas, nós já estamos definindo ali as linhas, e eles estão cumprindo as linhas, e nós monitoramos, por meio do GPS, as linhas que estão sendo cumpridas, por quilometragem de cada ônibus efetivamente rodado. E essa Então, quer dizer, quilometragem então, quer efetivamente dizer, rodada é remunerada. então, quer dizer que neste momento são as empresas ainda que estão fazendo o serviço, ainda não é, ou seja, o motorista não é ainda da prefeitura, o cobrador não é da prefeitura, vocês Não, como que é? exato. Assim, vamos lá.
eles estão acatando as nossas determinações. certo. Então, nós estamos determinando as rotas, nós estamos determinando as linhas e eles estão executando. Agora, o mão de obra, os motoristas e demais funcionários, eles ainda estão com vínculo trabalhista com as empresas, né? As empresas precisam fazer as suas rescisões contratuais e nós já abrimos o procedimento de contratação temporária sob o regime jurídico da Lei 2031, que é o regime jurídico público. Então, essas coisas não são automáticas. Então, nós precisamos, a partir de agora, nós estamos respeitando o regime jurídico do direito público. Então, tem que ter transparência, tem que passar pelos órgãos de controle. Então, nós não temos esse intervalo para poder parar e abrir o processo administrativo de contratação. Então, nós elegemos esse modelo de autorizar, agora, provisoriamente, e aí, como você mesmo lembrou, e você está correto nesse aspecto, os funcionários que estão na linha de frente, lá na ponta, são ainda vinculados de forma trabalhista às empresas. Que as empresas estão seguindo são as nossas determinações no tocante a linhas e rotas, né? Ou Nós seja, já a estamos administração, a administração está com vocês e elas fazem o operacional. Podemos colocar isso nesse período de transição de um modelo para outro, né? exato, Tá. correto, perfeito, Entendi. perfeito. E aí, passado, e nesse período de transição, que o senhor falou que pode ir até 60 dias, aí vai Isso. fazer essa transição completa, ou seja, os ônibus ficam por conta do município e os funcionários, ou seja, todo o modelo, toda a estrutura aí passa a ser tocado pelo município. É isso, né? Essa é a ideia, de até 60 dias. Eu vou tentar detalhar 3 pontinhos prontos que nos ajuda a ter uma visão um pouco mais prática disso. Primeiro é sobre os trabalhadores, como eu já adiantei, né? Então, nós tivemos no dia 30, no último dia de vigência do contrato, nós fizemos 2 reuniões, uma com o representante do sindicato das empresas e logo em seguida com os representantes dos trabalhadores das empresas, né? Com o sindicato dos trabalhadores das empresas. E tanto na primeira representação quanto na segunda, nós somos bem claros e transparentes nesse sentido. Nós temos a intenção de aproveitar a expertise desses profissionais que estão hoje operando o sistema lá na ponta. Por que isso? Primeiro, que é um serviço altamente especializado. Então, segundo, sempre foi isso, esse sempre foi o modelo prestado aqui na cidade, ou seja, praticamente quem tem essa expertise são as pessoas que ou estão, ou estiveram em qualquer uma dessas 3 empresas. Então, de fato, a intenção nossa é essa por uma questão de expertise mesmo. E que a única coisa que a gente também sempre foi transparente é de deixar bem claro, o regime jurídico não será o seletista, né? Não será o seletista, porque nós estamos seguindo o que a medida provisória colocou. A medida provisória é a nossa pauta, é a regra ali, né? Ela tem força de lei, enquanto ela não for convertida em lei. Então, significa que a gente tem que seguir o que está lá. E o que está lá é o regime jurídico da lei 2031. Então, a gente, inclusive, na medida provisória, tem um patamar remuneratório para cada atribuição, justamente para que esses trabalhadores possam saber o que será pago, né? E a construção daqueles patamares remuneratórios, Cléber, é bom também destacar, eles não seguiram, inclusive, aquilo que a prefeitura normalmente paga para alguns trabalhadores, pela especificidade. E a gente, mas qual foi o parâmetro? O parâmetro foi justamente o que eles recebem como vencimento básico nas empresas. Sim. Né? Então, foi buscado para fazer essa equiparação. E aí, depois disso, nós entramos em contato com os RHs das empresas, só com um parênteses, né? Tem uma das empresas que a administração ela é descentralizada, uma que é fora de Palmas, então essa está tendo um pouco mais de dificuldade de a gente estar mais alinhado com o RH, mas hoje mesmo tivemos uma reunião via online com os representantes jurídicos dessa empresa e isso vai ser solucionado. Agora, com as duas que têm sede em Palmas, não, a gente já tem conversado com os RHs, nós fornecemos um formulário para que o RH possa fornecer a todos os trabalhadores. Esse formulário, basicamente, prevê a identificação do trabalhador, a função que ele exerce na empresa,
qual das três empresas ele está vinculado e qual seria a função. Primeiro, se ele manifesta interesse em migrar para a administração pública do município, né? Aí ele assina, com base nisso, nós vamos montando ali o dossiê para efetivação da contratação temporária, seguindo os trâmites dos órgãos de controle interno e externo aqui do município. Secretário, E assim a gente tem feito. e agora, então, assim, vai ser no primeiro momento, então, feita uma contratação temporária desse pessoal, mas a expectativa, então, é que eles sejam efetivados. Ele vai precisar realizar um concurso também dentro dessa nova agência para a efetivação de motoristas, cobradores, enfim, todos os profissionais. Como que vai funcionar? O contrato temporário, por essa lei 2031, ele prevê um prazo de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Essa decisão, se vai fazer um concurso ou não vai fazer um concurso, está intrinsecamente ligada a uma outra decisão que tem que ser prévia, que é a decisão de buscar novamente o modelo da descentralização, né? Ou seja, vai se trabalhar um termo de referência, um novo edital, ou se a decisão vai ser com que esse modelo de prestação direta permaneça. E essa é uma decisão discricionária que cabe à prefeita, né? E dentro desse prazo, após a gente, como eu falei lá no início, após a gente já estar ali totalmente operando e vivendo o sistema, a prefeita vai ter todas as informações, dados técnicos, econômicos para poder tomar essa decisão. Então, a gente entende que esse prazo que a própria Lei 2031 dá, que é um ano mais um, já é um prazo suficiente para que essa decisão seja tomada. Havendo a decisão de ter a descentralização, não se fala em concurso público, até porque o serviço vai ser descentralizado, seria descentralizado novamente, então as empresas que vão ter que contratar os seus trabalhadores. Ah, tá, entendi. Então, quer dizer, nesse um ano, que pode ser prorrogado para dois, a prefeitura vai conhecer profundamente o sistema, internamente, como funciona, seus números todos, e a partir disso, então, tomará uma decisão se realmente continua com a administração ou se volta ao modelo de concessão. É isso que vai acontecer. Exato, exato. Então não dá para a gente criar, por exemplo, uma lei criando cargo para concurso público, eu falar em concurso público agora, porque primeiro tem que ter a decisão quanto ao modelo que vai seguir, né, daqui um ano, por exemplo, para frente. Então depende disso, né? Secretário, outra coisa, o que vocês esperam em termos de mudança, em termos de conquista de melhor qualidade para o sistema, a partir de agora, com o fim desse modelo que vinha até agora? Kleber, a finalidade muda, né? Porque não é que muda, ela fica desatrelada com a finalidade lucrativa. Se você tem um serviço prestado por uma empresa privada, é óbvio que a finalidade é lucrativa, não tem problema nenhum, né? Além de atender os objetos da concessão, que é prestar o serviço com eficiência, qualidade e economicidade, ela tem a finalidade do contrato social, do estatuto dela, que é a finalidade lucrativa. E o empresário ele tenta equacionar isso, né? Ele tenta cumprir a concessão da melhor maneira possível e ter o lucro necessário para o desenvolvimento da sua empresa. Esse viés muda, né? Então, na realidade, essa parte lucrativa não vai existir mais. Então, a finalidade ela passa a ser apenas o princípio da eficiência. Né? Ou seja, a eficiência também não é. Eficiência é a conjugação, né, de o melhor com o menos. Né? Ou seja, eu atinjo o melhor com o menos, porque nós estamos trabalhando com recurso que é recurso de tarifa e também recurso orçamentário, que é recurso público. Então, é fazer o melhor com o menos, é eficiência, segundo a Constituição estabelece. A finalidade, o lucro, ele pode até existir, mas esse lucro não vai ser finalístico e ele vai ter que ser reinvestido no sistema. Então, a gente acredita que com isso a gente consegue enfrentar os gargalos que a prefeitura já tem isso mapeado, né? Nós já, antes de tomar a decisão, é bom colocar isso. Nós mapeamos ali os principais gargalos e a gente utilizou fontes importantes como a mídia, como a imprensa, como os órgãos de ouvidoria da prefeitura, né? Os autos de infração emitidos pela Secretaria de Mobilidade durante esses últimos anos, da agência de regulação também, nos últimos anos, né? Então, esses gargalos
que a gente pôde reunir ali, a gente entende que a gente consegue ter um avanço em um tempo melhor, porque nós não temos essa finalidade lucrativa, mesmo talvez tendo, mas será reutilizado obrigatoriamente no sistema. Né? E desses Vou te gargalos dar, que vocês apuraram, qual é o mais recorrente assim, que vocês já querem atacar? olha, Kleber, eu não vou dizer não só recorrente, que é recorrente, mas mais grave do que recorrente, né? É uma questão que atinge a questão mesmo da dignidade da pessoa, que é a questão dos abrigos. A gente tem como avançar melhor na questão dos abrigos, tá? E nós temos aí um procedimento antes mesmo da agência ser criada, um procedimento administrativo para licitar, né, a construção de novos abrigos, reforma de abrigos existentes. Nós já temos ali a identificação de todos os pontos de ônibus que não tem um abrigo, que é terrível, terrível essa situação para uma capital, e não só para uma capital, mas pela configuração, né, urbanística de Palmas, por tudo que a cidade é. E a gente entende que isso, de todos os gargalos, esse é o mais premente. A gente já está acompanhando esse procedimento interno para que a gente consiga publicar o edital assim em um curtíssimo espaço de tempo. E esse é um dos gargalos que a gente, particularmente, eu considero ali de extrema importância. Né? É óbvio que existem outros, questão da rota. As rotas elas foram reconstruídas durante a pandemia para poder, obviamente, adequar todas as limitações de saúde pública. E só que a gente entende que nesse período de transição, né, pós-pandemia, a gente não voltou integralmente o que era antes em termos de oferecimento de rota. Então, a gente está com uma equipe muito boa ali que já trabalha na Secretaria de Mobilidade há algum tempo, que está também junto com a gente nessa transição, que a gente está buscando retomar aquele nível de frota não, de rota que era antes do período da pandemia. Né? Vou te dar esses dois exemplos aí. Secretário, os críticos apontam a falta de planejamento. Como que o senhor analisa essa crítica? Diz que a comissão foi montada só em outubro, então foi meio no atropelo, né? Eu ouvi várias vezes essa expressão, tanto de especialista como o professor Basoli, como alguns vereadores. Como que o Uhum. senhor vê essa crítica? Eu respeito muito a opinião do professor Basoli, meu colega, eu também sou professor universitário, pesquisador como ele, urbanista como ele. Eu li a crítica dele, né, no seu site, e eu só acrescento o seguinte ponto. Primeiro que eu não, né, como eu estava fora dessas pastas específicas ali, né, no caso a Secretaria de Mobilidade, a agência de regulação, então eu não posso entrar em detalhes sobre enfim, o que aconteceu durante esses últimos meses. O que eu te digo é o que eu já te falei aqui. A prefeita sempre busca cumprir os seus contratos, respeitar os contratantes. Porque se ela interfere no sistema antes de terminar o contrato, ela acaba gerando um descrédito para aqueles que futuramente queiram procurar o município de Palmas para poder investir, seja por um serviço concedido, delegado, autorizado ou qualquer outro. Então, o que não houve não foi uma falta de planejamento para poder assumir agora sem ter feito nada antes. Na verdade, é que não poderia ser feito nada antes, porque nós estávamos com um contrato em vigência. E outra, eu entendo que não é de forma alguma falta de planejamento, porque na realidade, como é que nós organizaríamos uma licitação sem conhecer o sistema? Chega a ser até irresponsável, porque você imagina, a gente elabora um termo de referência pautado em informações presumidas, porque nós não vivemos o sistema em razão do modelo do contrato em vigência. Eu divulgo um edital, vem empresas, investem aqui, fazem tudo para concorrer, efetivamente adjudicam lá o objeto do edital, e aí chega na hora de prestar o serviço, verifica que não era aquilo que estava no termo de referência. Então, isso até chega a ser até irresponsável. Então, com toda a vênia,
mas eu entendo que não foi falta de planejamento, né? Que na realidade é aquilo que a gente está frisando. Precisamos de ver o sistema para poder fazer, se for a decisão de manter, de fazer uma nova delegação por meio da concessão, que ela seja feita de uma forma fidedigna e real, né? E que aquilo que as empresas, as pessoas que queiram vir participar, uma vez adjudicando um objeto, possa realmente dizer, olha, de fato, o serviço é aquilo que estava previsto no edital. A pessoa faz uma proposta ela olha um termo de referência, ela fala, olha, se é isso que eu vou ter que fazer, então a minha proposta de outorga é X. Aí é óbvio que ela faz isso pensando nos custos que ela vai ter para saber, porque é uma visão empresarial, qual é a margem de lucro, que aquilo vai viabilizar. De repente, ela assume o sistema e vê que não era aquilo que estava no termo de referência. Então, isso é irresponsável. Então, a visão da prefeita é nesse sentido. Primeiro, respeitar o contrato. E segundo, se a decisão for por uma nova concessão, que essa nova concessão seja feita por meio de um termo de referência real, né? E nesse caso aí, com essa ideia de você, de passar um ano, 2 anos, conhecendo o sistema, se for fazer uma concessão, vai ser dentro de uma realidade, ou seja, dentro de atender realmente aquilo que a cidade precisa, né? Porque hoje, do jeito que vinha sendo feito, ninguém sabia qual era a real necessidade. Exato. E você me fez. Tem um outro detalhe, né? Nós ainda estamos na elaboração de um plano de mobilidade. Hum. Então, ainda tem isso, né? Ou seja, a gente poderia elaborar um termo de referência que logo depois do termo, e o plano de mobilidade não depende só da prefeitura, ele é construído com a sociedade, então tem momentos de audiência pública e tudo. Então, corre-se o risco até de fazer um termo de referência, ter sido feito um termo de referência, ter licitado, e depois daqui terminou o plano de mobilidade, a Câmara aprovou, tudo certinho, aquilo já vai demandar da prestadora de serviço um outro nível de gasto, né, de serviço feito. E isso, obviamente, pode até gerar uma quebra de contrato, algo nesse sentido. Concessão, Kleber, é algo que nós, brasileiros, precisamos, e principalmente a administração pública, nós precisamos entender que é algo que é tão sério que a nossa credibilidade ela fica toda dependendo disso. Ou a gente muda a credibilidade e passa a ser a representar para a iniciativa privada algo seguro juridicamente, ou a gente cai naquele descrédito, fala, olha, não vale a pena investir em serviços públicos delegados, porque ali não tem segurança jurídica, eu não sei o que eu posso investir, que é o que a gente está enfrentando em outros serviços, como o saneamento. O novo marco de saneamento veio justamente para dizer isso. Olha, precisa dar segurança jurídica para quem quer investir em concessões para uma área tão importante como o saneamento. Nós entendemos que o transporte público está no mesmo nível, né? É mobilidade. Com certeza. Secretário, um outro ponto também que gera preocupação, já vi de empresários, enfim, da sociedade, em termos de possibilidade de indenização das concessionárias. Quer dizer, ao medo de que se forme uma bola de neve de dívida aí com as concessionárias do município, com as concessionárias. Como que vai se dar essa questão? Com certeza já falo até que possibilidade de judicialização disso aí e tal, de indenização das concessionárias. Como que vocês estão vendo essa questão? Bom, vou te retratar o que eu já venho mantendo de contato com as concessionárias. Na realidade, o contrato prevê, tá? Os direitos das concessionárias. E nós somos cientes disso. O contrato é transparente e prevê algumas obrigações decorrentes do fim do contrato, quando o contrato se finaliza sem nenhuma anormalidade, que foi o que aconteceu. Simplesmente se finalizou pelo tempo. O contrato prevê algumas obrigações. Essas obrigações, elas têm que ser liquidadas, né, e transformadas em valores financeiros, em dinheiro. Então, essa demanda, ela tem que ser apresentada pela concessionária, né? A gente vem falando isso, frisando isso. Olha, apresenta aquilo que você entende que pelo contrato seria direito seu. Nós vamos direcionar isso. Nós temos um comitê de governança dentro da Prefeitura de Palmas que nos ajuda a tomar decisões de uma forma muito ágil, porque é um comitê que reúne as principais pastas envolvidas. Então, nós temos procuradoria, finanças, planejamento, controle. Então, tudo isso está dentro desse comitê. Apresenta-se ao comitê. O comitê, obviamente, vai fazer com que o órgão econômico, que é a nossa agência de regulação, faça a análise daquilo que está sendo solicitado
e nós vamos de cara, nós vamos chegar num incontroverso. Esse incontroverso, a prefeitura vai trabalhar em termos orçamentários para poder, o mais rápido possível, fazer com que ele seja destinado às empresas, porque isso é muito importante, inclusive socialmente. A empresa vai ter passivo trabalhista. Isso é óbvio, né? Tem uma série de trabalhadores que vão ter que ter sim, suas rescisões. E as empresas, todos que a gente vem conversando, todas têm essa preocupação primeira, ou seja, temos nossos colaboradores e vamos honrar com as obrigações. Agora, então mas a prefeitura precisa receber a demanda por parte das empresas, são 3 concessionárias, elas vão apresentar aquilo que elas entendem como sendo devido em termos de indenização. Isso será auditado, averiguado pela agência de regulação de Palmas, e nós chegaremos, pelo menos de cara, no valor incontroverso. Quanto a essa controvérsia, caso não haja nenhuma possibilidade de fazer alguma composição, aí sim, a judicialização é um direito de todos, né? E nós entendemos isso, né? Não é nada pessoalizado, nós entendemos enfim, é a liberalidade de cada um que não concorde. Vocês já têm um prazo, pelo menos, para eles apresentarem esses números ou nesse sentido? Então, as empresas, a gente gostaria que elas apresentassem no mais rápido possível, mas nós não podemos otorgar um prazo para elas apresentarem um pedido de indenização que é favorável a elas, né? Na realidade, o que a gente tem ouvido, Kleber, é que, e eu concordo até, que esse pedido de indenização ele tem que ser muito bem subsidiado, né? Então, não é algo também rápido. Então, as empresas têm falado que têm procurado ali avaliadores que sejam acreditados, né, pelos órgãos de avaliação oficiais, e que para que esses pedidos sejam apresentados com a melhor forma possível de demonstração de critérios na hora de avaliação. Isso, se não for pensar, né, se for pensar que hoje nós quarta-feira, aliás, quinta-feira, basicamente fez ali, né, vai estar fazendo uma semana só, né? Então, de fato, é pouco tempo. Então, a gente não arbitrou um tempo para que eles apresentem isso, justamente para que eles possam ter essa liberdade de fazer um pedido mais apropriado tecnicamente possível, e, de fato, isso não é rápido. Tá certo, secretário. Olha, desejo boa sorte para vocês, né, que realmente o sistema possa atender aquilo que a população espera, né? E acho que já faz tempo que a população cobra alguma mudança efetiva no sistema. Esperamos que seja para melhor. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Kleber, estamos aqui sempre à disposição. Da mesma forma. É isso, pessoal. Então, um tema muito importante, muito delicado, e vamos estar acompanhando e trazendo as notícias aqui para você. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço.